Muito obrigada, bom dia. Agradeço à SES o convite que me fez para estar aqui presente neste sábado um pouco sombrio, mas vou tentar não passar assim mensagens tão sombrias quanto a Graça passou a propósito da minha comunicação. Eu vou falar, e tentando respeitar o tempo, tenho 20 minutos para o fazer, portanto é natural que, em alguns casos, acelera um bocadinho, mas, porventura, depois, na parte do debate, teremos a oportunidade de esclarecer um ponto ao outro. De qualquer das formas, eu pensei que era importante dar como título a esta comunicação Portugal, Tempos de Mudança, porque, de facto, isto é um lugar comum, mas não deixa de ser verdadeiro, que Portugal vive importantes tempos de mudança. E, naturalmente, começo por falar de uma mudança muito especial que se tem vindo a dar no corpo da própria sociedade. E essa mudança é a mudança da demografia. A mudança da demografia de Portugal, de facto, já não é de todo o que era. E face àquela pergunta que foi colocada inicialmente, em que situação demográfica nos encontramos, eu começo por dizer que somos hoje cerca de 10 milhões e meio de residentes em Portugal, mas já fomos menos. Há 3 décadas atrás, a população de Portugal era, no início dos anos 80, menos de 10 milhões, portanto, durante estas últimas 3 décadas, a população de Portugal aumentou, se bem que nos anos mais recentes tínhamos vindo a perder efetivos. De 2010 para 2012, em Portugal, houve uma diminuição de cerca de 58 mil pessoas residentes. E esta evolução geral não se distribui de uma forma idêntica por todos os grupos de idade. Ou seja, partindo a população em 3 grandes grupos, os jovens dos 0 aos 14, a idade ativa dos 15 aos 64 e a idade idosa dos 65 e mais, verificamos que nas últimas 3 décadas a população em idade ativa de facto registrou um acréscimo de cerca de 800 mil pessoas. A população em idade idosa com 65 e mais registrou um acréscimo de cerca de 915 mil pessoas nas últimas 3 décadas. Em contrapartida, a população com menos de 15 anos diminuiu praticamente o mesmo que aumentou a população em idade idosa. Nos anos mais recentes, o que temos observado é que a população em idade jovem continua a diminuir, mas agora também a população em idade ativa, também ela está a diminuir e apenas as pessoas com 65 e mais anos estão a aumentar. Isto significa o quê? Significa aquilo que nós também tão vulgarmente e tão frequentemente falamos, que é a população de Portugal está a envelhecer. No início dos anos 60, a idade média da população de Portugal rondava os 28 anos e atualmente já é superior a 40 anos. Os jovens eram bastante mais, no início dos anos 80, tinham muito mais peso na população que os idosos, correspondiam a 26%, uma em cada quatro pessoas residentes em Portugal tinha menos de 15 anos e atualmente esse valor passou para cerca de 1 em cada 10. E, em contrapartida, com 65 e mais, verifica-se exatamente o contrário. Ou seja, se nós no início dos anos 80 existiam muito mais jovens que idosos, atualmente existem muito mais pessoas com 65 e mais anos que jovens. Inversão essa que se deu nem com a entrada no século XXI. Mas Portugal estar a envelhecer não é nenhuma originalidade. Aqui não somos de todo originais. O mundo, como sabemos, também ele está a envelhecer e a Europa é, por excelência, o continente mais envelhecido no mundo, aliás, conhecido já pelo continente grisalho, e por isso, como eu há pouco referi, Portugal aqui não é de todo original. Onde Portugal tem sido, de facto, original é na rapidez com que este processo se tem vindo a manifestar. Na realidade, no início dos anos 70, dos ex-15 que constituíam a União Europeia, Portugal era o país, com base no indicador número de
pessoas em idade idosa por cada 100 jovens, Portugal era o país menos envelhecido deste grupo dos 15. E em 2011 a sua posição alterou-se significativamente e Portugal já é um dos países mais envelhecidos deste grupo dos 15 da União Europeia. E, aliás, também, como sabemos, Portugal já faz parte das listas de países mais envelhecidos do mundo. Ocupa neste momento a 6ª posição como país mais envelhecido do mundo, tendo por base a percentagem de pessoas com 65 e mais anos. Isto está a acontecer, mas é claro que também é importante lembrar que isto não aconteceu por acaso. Há razões, do ponto de vista demográfico, que explicam estas transformações no corpo da população. Por um lado, a diminuição da fecundidade, dos níveis de fecundidade. Atualmente, aliás, temos um dos níveis de fecundidade também dos mais baixos do mundo. Portugal perdeu a capacidade de garantir a substituição de gerações no início dos anos 80. Para que a substituição de gerações esteja assegurada, é preciso que cada mãe tenha, em média, 2,1 filhos. Estou a falar de uma média, não é 2 filhos e mais um bocadinho de outro, é uma média mesmo. E perdeu essa capacidade no início dos anos 60. Portugal era, no contexto da União Europeia, um dos países com níveis de fecundidade mais altos. As mães são mães cada vez mais tarde e a fecundidade, ao diminuir, naturalmente que isto se reflete numa diminuição do número de nascimentos e, por consequência, numa diminuição dos jovens e do seu peso na população. Em contrapartida, isto é uma das causas do envelhecimento, e em contrapartida, outra das causas diretas é a mortalidade. Isto é, a mortalidade tem vindo a diminuir de uma forma extremamente significativa em Portugal. Portugal era um país que no início dos anos 60 tinha taxas de mortalidade infantil, atrevi-me a dizer, vergonhosas, da ordem dos 89 por mil. Ou seja, olhando aqui para os atuais 28 países que constituem a União Europeia atualmente, Portugal era o país que tinha o valor mais elevado no contexto da União Europeia e, atualmente, com uma taxa de mortalidade infantil, que é o número de óbitos com menos de um ano por cada 1000 nascimentos, de 3,4, já apresenta um dos níveis mais baixos inclusivamente do mundo. Todos os países da União Europeia, deste período do início dos anos 60 até à atualidade, registaram decréscimos importantes da mortalidade infantil, mas Portugal fez este caminho de uma forma extremamente intensa e isso é uma razão, penso eu, de orgulho. E é uma razão de orgulho que se manifesta naturalmente, que é resultado, por um lado, da melhoria das condições de vida e de saúde da população e que se manifesta naturalmente em mais anos de vida. Ou seja, a esperança de vida à nascença tem vindo a aumentar com o tempo e de 70 a 2011 a esperança de vida à nascença, o número médio de anos que as pessoas podem esperar viver, aumentou cerca de 13 anos para os homens e de 12 anos para as mulheres, se bem que as mulheres continuem em vantagem em relação aos homens relativamente à mortalidade. E atualmente, em 2011, temos uma esperança de vida à nascença de 83 anos para as mulheres e de 77 anos para os homens. E também a esperança de vida aos 65 anos aumentou muito. Ou seja, aos 65 anos, atualmente, uma pessoa do sexo masculino poderá ainda esperar viver, se tudo se mantiver idêntico ao momento de referência, poderá ainda esperar viver mais 17 anos, mas se for mulher, poderá ainda esperar viver mais 20 anos. E esta mudança significa que existem cada vez mais pessoas que ultrapassam a barreira do primeiro ano de vida e uma vez ultrapassando essa barreira, também existem cada vez mais pessoas com a hipótese de chegar às idades mais avançadas e daí viverem mais tempo. Portanto, temos, por um lado, menos nascimentos, fruto do declínio da fecundidade e, por outro lado, em termos do número de óbitos, o número de óbitos só não está a diminuir na medida em que a população também está a envelhecer, e há um limite para a vida humana, e, nesse sentido, o que acontece é que Portugal tem, neste momento, um saldo natural negativo, mas
Ou seja, os nascimentos já são bem inferiores ao número total de óbitos. Quer isto dizer que Portugal, para crescer, e se os nascimentos já são inferiores ao número de óbitos, ou seja, o saldo natural é negativo, isto significa que Portugal, para crescer, para aumentar a sua população, precisa cada vez mais das migrações. Migrações num saldo migratório positivo. Migrações essas que também nos anos mais recentes, coisa que não acontecia desde 1993, nos anos mais recentes, mais precisamente em 2011 e 2012, passaram a ser negativas, isto é, mais pessoas saem do que aquelas que entram. E essa foi uma componente importante para se compreender o decréscimo da população verificado nos últimos 2 anos. Muito bem. Temos, assim como há pouco também foi referido, um número, e estes valores são valores oficiais, portanto há aqui uma parte que porventura pode não estar contabilizada, mas neste momento os imigrantes de Portugal para outros países rondam os 120 mil, ou rondaram em 2012, um valor muito idêntico ao registado, conhecido oficial, em meados dos anos 60. Por outro lado, o número de estrangeiros residentes em Portugal, embora seja bem mais elevado que no início dos anos 80 ou que em períodos passados, também nos anos mais recentes tem vindo a registar um ligeiro decréscimo. Muito bem, isto é a situação demográfica em que nos encontramos e a pergunta é, então, em relação ao futuro. E, em relação ao futuro, apresento aqui os resultados dos cenários demográficos que foram realizados recentemente e que assentam nas seguintes hipóteses. São 3 cenários que não entram em consideração com os movimentos migratórios. O primeiro cenário, que é o cenário 0, admite que tudo se mantinha idêntico à situação observada em 2010, ou seja, era como se Portugal congelasse, e se Portugal congelasse em 2010, o que seria Portugal em 2030. O cenário 1 e o cenário 2 já são diferentes, admitem, em relação à esperança de vida à nascença, uma evolução, ou seja, um aumento da esperança de vida à nascença, atingindo-se em 2030 valores que são perfeitamente razoáveis, ou seja, são valores que já, no caso dos homens, idênticos ou já observados tanto no Japão como na Suécia e, no caso das mulheres, observados em França e em Espanha. Portanto, são valores perfeitamente razoáveis. E o cenário 1 e o cenário 2 apenas diferem do facto de se admitir, no caso da fecundidade, o cenário 1 que se chegaria a 2030 com o número médio de filhos por mulher de 2, portanto muito próximo do limiar de substituição de gerações, e o cenário 2, mais razoável, admite que se chegaria a 2030 com o número médio de filhos por mulher de 1,6, ou seja, um aumento mesmo assim em relação ao que se observa atualmente. E os resultados encontrados, não tenho tempo para entrar em grandes detalhes, mas os resultados obtidos para estes 3 cenários, por comparação a 2010, permitem concluir, por um lado, a população de Portugal poderá continuar a diminuir, mas, acima de tudo, que Portugal continuará a envelhecer, mesmo que os níveis de fecundidade aumentem. Ou seja, qualquer cenário aqui apresentado revela, por exemplo, que o número de idosos por cada jovem poderá chegar ao dobro já daqui a menos de 20 anos e que a idade média da população de Portugal poderá andar muito próxima dos 50 anos. Ou seja, a idade média não, a percentagem de pessoas com mais de 50 anos, desculpem, poderá corresponder exatamente a metade, ou próximo da metade, da população com menos de 50 anos. Portanto, temos aqui uma partição importante entre estes 2 grupos. Muito bem, o envelhecimento, como eu costumo dizer, é inelutável, pelo menos a médio prazo, e a questão é
perceber quais são os efeitos deste mesmo processo. E os efeitos deste mesmo processo são sentidos no dia-a-dia por todos nós, penso eu, e falados, mas eu aqui destacaria um exemplo de um efeito, que é o exemplo sobre o modelo de proteção social, a insustentabilidade, o desequilíbrio de contas. E então nós temos que, em meados dos anos 70, tínhamos uma relação entre população em idade ativa e pensionista da ordem dos 5, ou seja, existiam 5 ativos por cada pensionista. Atualmente a relação é de 1,5 e será bem diferente e bem mais baixa nos próximos anos. E isto é resultado. A população ativa, aumentou neste período, mas o que aumentou significativamente e que fez baixar este mesmo valor foi precisamente o aumento do número de pensionistas, que aumentou quase 5 vezes desde 74 a 2012. E deixem-me a este propósito lembrar, ou que eu acho que é importante, enquadrar esta evolução muito importante da parte dos pensionistas, quer da Segurança Social, quer da Caixa Geral de Aposentações, com 2 notas. Uma resultante de um estudo que foi feito pelo Eurobarómetro recentemente, em 2012, em que se colocava a seguinte questão: se uma empresa pretender dispensar alguém e tiver que escolher entre 2 candidatos com idênticas qualificações e competências, qual será dos critérios seguintes que coloca, em sua opinião, um dos candidatos em desvantagem? E claramente a idade do candidato vem à cabeça, se ele tiver 55 anos ou mais. Como segundo ponto, o aspecto do candidato, e como terceiro ponto, a incapacidade física. Em Portugal, a idade do candidato também vai à cabeça, mas com valores ligeiramente mais baixos, sendo o segundo aspecto mencionado a incapacidade física e o terceiro ponto, o aspecto do candidato. Muito bem. Temos um outro aspecto que eu gostaria também de lembrar, a propósito deste aumento muito importante do número de pensionistas e que tem a ver com a idade de reforma tão falada. A idade de reforma, média de reforma, apesar da esperança de vida estar a aumentar, a idade de reforma tem vindo, está ainda muito longe dos tais 65 anos tão falados, quer no caso da Caixa Geral de Aposentações, quer no caso da Segurança Social. E temos, claro, naturalmente, em virtude também do aumento da esperança de vida, uma duração média do período de reforma cada vez maior. Muito bem, então, depois destas 2 notas, pergunto onde está o problema. Nós temos um problema, sentimos que existe um problema, a pergunta é: qual é então a raiz do problema? E eu atrevo-me a dizer que a raiz do problema não está no envelhecimento demográfico, tanto mais que se nós olharmos para as causas que motivaram este processo e que têm a ver com a melhoria de condições de vida e de saúde da população. Nós não gostaríamos, com certeza, de passar a viver menos tempo e de passarmos a viver como vivíamos no início dos anos 60. A grande raiz do problema, na minha perspectiva, está na falta de adaptação do modelo de organização social. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que a sociedade, o problema está naquilo que a sociedade não mudou desde que começou a envelhecer. Ou seja, o modelo de organização social continua muito idêntico àquele que existia numa sociedade, chamemos-lhe industrial, em que a força produtiva estava muito assente na força física e esta tinha uma correspondência direta com a idade. E era uma sociedade que se caracterizava pelo pleno emprego, carreira única, antiguidade como fator de progressão na carreira, ciclo de vida sequencial por fases estanques, idade de formação, idade de trabalho, idade de reforma. São características que todos nós conhecemos porque elas ainda estão bem presentes no nosso presente. No entanto, a sociedade mudou. Atualmente estamos numa sociedade bem diferente, em que a capacidade produtiva é cada vez mais função do conhecimento e, que eu saiba, o conhecimento não tem barreiras, fronteiras de idade.
e a sociedade mudou e com este mesmo modelo as implicações óbvias são, por um lado, um enorme desconforto social e um desperdício muito grande de capital humano. E isto no quadro em que continuamos a pensar em função de grandes ideias feitas e que não são necessariamente comprovadas pelos factos. Por exemplo, pensarmos que o envelhecimento é contrário à produtividade. Se nós, este quadro, este gráfico, aqui neste eixo tem a percentagem de pessoas com 65 e mais anos, neste temos o PIB per capita medido em PPS. E o que aqui cada bolha daquelas corresponde a um país da União Europeia. E verificamos que não há uma relação direta entre os países mais envelhecidos e os que têm maior produtividade. Portugal, por exemplo, é um país muito envelhecido e com relativa baixa produtividade e contrapõe com a Alemanha, que também é um país muito envelhecido, mas com elevada produtividade. E aqui também, na parte dos menos envelhecidos, embora todos eles envelhecidos, temos, por exemplo, a Polónia ou a Eslováquia, países pouco envelhecidos, mas com bastante baixa produtividade, em contraponto com a Irlanda. Isto é uma primeira ideia à prova, ou seja, que o envelhecimento não é contrário à produtividade. A outra ideia à prova, e que também é muitas vezes passada, é que as pessoas mais velhas, por deixarem o trabalho, estão a libertar trabalho para os mais novos, como se existisse aqui um princípio de vasos comunicantes, o que também não é verdade. Na realidade, como nós sabemos, a taxa de desemprego, por exemplo, dos jovens tem vindo a aumentar muito, mas a taxa de desemprego dos mais velhos também ela tem vindo a aumentar muito. E só não aumenta mais porque há aquele mecanismo que é um mecanismo da reforma antecipada, que só em 2012 se reformaram por esta via 175 mil pessoas. A outra ideia à prova é que a reforma é uma solução desejada pelos mais velhos, portanto, é uma ideia boa e que todos gostam de beneficiar dessa mesma reforma. Esta ideia também não está sustentada em factos. Um resultado de um Eurobarómetro também realizado em 2012, dá nota que cerca de 2 em cada 3 europeus consideram muito apelativa a situação de combinação de trabalho e de reforma a tempo parcial. E o mesmo se passa em relação a Portugal. Os valores são ligeiramente mais baixos, mas a larga maioria, 56% da população em Portugal também considera esta solução uma solução muito interessante. E a última ideia à prova, que nós continuamos a pensar nas pessoas idosas do futuro como se fossem idênticas, um decalque das de hoje, como se as de hoje também fossem um decalque das do passado. Ora não, as pessoas idosas do futuro não são um decalque ampliado daquilo que temos hoje, atualmente, em relação a essas mesmas pessoas. Ou seja, são pessoas que, por um lado, sabem que vão viver muito mais tempo, só por aí a diferença é muito grande, mas, para além disso, são pessoas que estão muito mais próximas das novas tecnologias e, por outro lado, também são pessoas que vão ter um nível de escolaridade mais elevado do que as atuais, tal como os idosos da atualidade são mais qualificados que os do passado. Muito bem. Agora 2 segundos. 2 segundos. 2 segundos, então, que remetem para a pergunta deste painel, que é: que perspectivas para uma geração experiente? Muito bem. Eu, recentemente, lancei um livro que reflete sobre este ponto. Ou seja, quando olhamos para o futuro, ficamos preocupados. Eu penso que, em relação ao futuro, nada está fechado e que depende muito daquilo que nós fizermos no presente e em relação à nossa vontade de mudar o presente. E, por isso, vou finalizar mesmo com 2 propostas que são apresentadas nesse mesmo livro. A primeira proposta, e eu sei que são propostas que já disseram que eram utópicas, que não faziam sentido, mas eu considero que a solução para o que se está a passar não pode ser encontrada dentro do circuito do problema que foi criado. Nós temos que pensar diferente e temos que ir para além daquilo que
que neste momento nos está a causar problema. E daí a primeira questão tem a ver com o marcador social, ou seja, que a idade deixe de ser critério sobre o valor e interesse da pessoa. Ou seja, que em vez da idade a pessoa seja olhada, mas em função do seu mérito. Lembremos-nos que vivemos numa sociedade do conhecimento. E a segunda proposta, depois terei a hipótese de desenvolver, se houver interesse, é a desfragmentação do ciclo de vida. Ou seja, nós vivemos o ciclo de vida segmentado em 3 fases: formação, trabalho e reforma. E a minha proposta é que se misturem verdadeiramente estes vários tempos de vida, porque a pessoa, e estamos a falar de pessoas, embora eu falo de pessoas através dos números, a pessoa é um contínuo e não uma sucessão de gavetas. Isto tudo em nome de quê? Tudo em nome de uma sociedade funcional e mais coesa socialmente. E acabo. Muito obrigada pela vossa atenção.